Olá, eu sou a Pamela, sou acadêmica do 10º período de farmácia e vim aqui falar sobre o estágio de indústria farmacêutica. Eu vou começar falando desde o início, claro, né, sobre meu primeiro acesso a uma indústria. Eu tive meu primeiro acesso a uma indústria em 2017. Eu ainda não tinha começado a faculdade, tinha acabado de terminar o ensino médio, não sabia o que fazer da vida, aí eu comecei a trabalhar. Trabalhei de jovem aprendiz lá na Brain Pharma. Aí, lá que eu descobri que eu queria fazer farmácia. Logo fiz vestibular, passei, beleza, trabalhando meio período, aprendendo muito. Tipo assim, as analistas lá sabiam que eu fazia farmácia e elas me ensinavam bastante coisa. Só que aí, eu fiquei lá 2 anos, meu contrato estava acabando e não tinha vaga. Aí eu já saí logo distribuindo meus currículos no DAIA. E graças a Deus, né, eu consegui um estágio. Tipo assim, meu contrato acabou, eu já tinha conseguido estágio lá na Fagron. Lá na Fagron é uma empresa de insumos farmacêuticos que ela é de insumos. Ela vende os seus insumos para as farmácias de manipulação. E lá eu fiz estágio no controle de qualidade físico-químico. Foram 10 meses, foi 10 meses isso. Aí, logo isso, eu tive uma oportunidade na Fresenius, onde eu estou hoje, para estágio também, só que lá era no controle de qualidade microbiológico. E, tipo assim, quando a gente fala controle, todo mundo pensa que é a mesma coisa, mas são coisas totalmente diferentes. São atividades, são rotinas diferentes. Eu comecei na Fresenius dia 17 de março de 2020, só que foi bem na semana da pandemia, aí eles afastaram os estagiários, aí eu voltei só 23 de abril. Então, eu considerei no meu relatório o que eu fiz de 23 de abril até dia 8 de junho. A Fresenius, né, conhecido pela maioria como Nova Pharma, a antiga Nova Pharma, ela tá associada a um grupo de alemães. Acho que ela desde 2000 e... Deixa eu só lembrar aqui. Em 2014, em julho de 2014, a empresa entrou para um grupo global de saúde, Fresenius Kabi, que fornece produtos injetáveis e produtos hospitalares, né, para os mais importantes países, como a Ásia, América Latina, e a sua sede é na Alemanha. Por isso que é a bandeirinha do Brasil, da Alemanha, enfim. Então, é de suma importância a gente saber a importância da indústria hoje em dia, da indústria farmacêutica, hoje em dia, no desenvolvimento de novos medicamentos, de vacinas. Então, estamos aí para salvar vidas. Resumindo. Então, comecei na Fresenius, e lá na Fresenius a gente segue BPF, que é Boas Práticas de Fabricação. A gente segue, quando eu entrei lá, tava no finalzinho da RDC 17, logo chegou a RDC para entrar em vigência, a RDC 301, e atualmente já tá a 568 ou 368. Então, é a Fresenius Kabi, ela é localizada ali na Avenida Brasil, em Anápolis. Avenida Brasil, número 1255, quadra 7, lote 88. A Fresenius é uma das principais indústrias de Anápolis, especializada em medicamentos injetáveis no Brasil. A fábrica é situada em Anápolis, no estado de Goiás, cidade que abriga o segundo polo maior farmacêutico. A empresa é focada em venda de medicamentos hospitalares, atendendo a linha de pós e ampolas e seus produtos, seguindo todas as boas práticas de fabricação. Lá na Fresenius é indústria de injetáveis, e lá a produção é dividida em áreas. Tem área de penicilínicos 1, penicilínicos 2, tem a beta-lactâmicos, ampolagem, outros pós-estéreos e céfalosporínicos. Então, essas primeiras que eu falei, PEN 1, PEN 2, céfalas, beta, são áreas de pós. E a ampolagem é a área de ampolas. Meu setor, eu trabalho no controle de qualidade, né, microbiológico, como eu falei. Ele é dividido em suas salas, né? A gente tem um laboratório de análises de matéria-prima estéreo, de não estéreo, tem sala de balança, tem estufas para incubação das placas para crescimento de bactéria, para crescimento de fungos.
vamos lá. Aí tem a sala de endotoxina, que é a sala de liberação de água, tem a sala de lavagem e também tem a sala de descontaminação, onde tem um autoclave que descontamina todo o produto, tudo que lá tem contato com meio de cultura, que tem crescimento de micro-organismos. Antes da gente fazer o descarte final, a gente faz uma descontaminação, leva no autoclave, roda um ciclo, descontamina e vai para o seu descarte, certo? Tem a sala de balança para pesar os meios de cultura. E a Fresenius tem a sua missão e os seus valores. Tem o foco no cliente, qualidade, integridade, colaboração, criatividade e paixão e compromisso. A Fresenius Kabi possui mais de 40 apresentações de medicamentos, entre genéricos, similares, da linha hospitalar. Nos próximos 2 anos, está programado o lançamento de 8 novos produtos. E o laboratório é conhecido pela produção de medicamentos injetáveis de uso hospitalar, que é as ampolas. Eu vou dar alguns exemplos de medicamentos similar que é produzido lá. É o Zinvir, o Gliocort, o Coplan, Oxacilil, Gentamicin e o Gliocort. Agora eu vou dar exemplos de medicamentos genéricos. A gente tem o bromedo de pancurônio, cefazolina sódica, cloridato de cefipima, fosfato de clindamicina, sulfato de amicacina, bromoprida. A nossa sede é na Alemanha, né? Na Fresenius Kabi é um dos principais alicerces. A sede da Fresenius é localizada em Bad Homburg, na Alemanha. As nossas unidades operam como empresas independentes, coordenadas pelas regionais da região da Ásia, localizada em Hong Kong, na região da Europa, América Latina, Oriente, Chicago. Esta organização é descentralizada e permite satisfazer a necessidade dos nossos clientes. Então, vou falar um pouquinho da produção. A produção é descentralizada. As fábricas internacionais fornecem aos mercados regionais e plantas locais e atendem às necessidades dos respectivos países. A nossa rede de produção abrange aproximadamente 65 instalações fábricas, incluindo Compound e Center na Europa, América do Norte, América Latina, Ásia-Pacífico, África. E essa rede de produção é uma vantagem competitiva. Agora eu vou falar sobre as minhas atividades realizadas no meu estágio. Antes de qualquer coisa, de iniciar qualquer atividade na indústria, a gente tem que passar por treinamento. A gente não pode fazer nada sem estar treinado, sem estar qualificado e sem ter o conhecimento naquilo que a gente for fazer. Na indústria, a gente não pode reagir na dúvida. A gente tem que ter a certeza, porque a gente está ali mexendo com medicamento, que irá salvar a vida de alguém. Então, a gente não pode mexer na dúvida, tá com dúvida, não sabe o que fazer, procura alguém que saiba, não faça nada na dúvida. E para a realização das atividades no setor de controle microbiológico, ou para executar qualquer atividade na fábrica, o colaborador deve ser treinado por aquela atividade. Vou dar alguns exemplos de alguns POPs que eu tive que ler nos meus primeiros dias de trabalho. Eu li o POP sobre monitoramento ambiental, li o POP sobre teste de esterilidade, POP de coleta e análise de água, POP de entrada e comportamento no controle microbiológico, POP de asepsia e de entrada em salas limpas, de como paramentar os EPIs necessários, como fazer a amostragem dos pontos de monitoramento e assim. Minhas atividades que eu realizei durante o estágio foram análises críticas, de muitas responsabilidades, como uma delas, a liberação de água. Antes de uma área produzir, a gente precisa liberar a água para eles poderem seguir, assim, na sua manipulação. Eles levam a amostra de água e a gente libera. Então, no meu estágio, eu coletei água. Então, lá a água é dividida em WFI, que é nos pontos de máquina da área produtiva, e na água potável, que é bebedouro, água de caixa d'água e etc. Então, a coleta era realizada a partir de uma tabela, Tinha lá a frequência de quanto coletar.
A água potável a gente coleta num saco Nasco, lá é chamada bolsa coletora, contendo tiosulfato. E a WFI é num saco Nasco, aí a gente coleta em 2 sacos, um para análise de água para teste de contagem e o outro para endotoxina. E eu também já falei que a gente faz a liberação de água de endotoxina, né? Pelo método cromogênico, mas lá também tem um método turbogênico, mas esse turbogênico eu ainda não aprendi, não fiz. O cromogênico é feito pelo PTS, que é um equipamento ligado, ele é computadorizado, ligado a um computador, onde a gente insere o cartucho, as amostras de água. É uma análise que demora em torno de 20 minutos. Mas agora eu vou falar sobre a principal atividade que eu fiz, que foi sobre monitoramento ambiental. O monitoramento ambiental a gente participa desde o início, que a gente separa as placas para enviar para as áreas. E um diferencial de lá onde eu fiz o estágio, onde eu trabalho atualmente, é que não é o controle que vai lá mostrar os pontos na produção. É a própria produção que faz a amostragem dos pontos, do uniforme, e é isso. Então, o monitoramento lá é dividido em sedimentação, em superfície, em pessoal e volumétrica. A volumétrica é feita pelo equipamento, o amostrador de ar. A sedimentação, as placas ficam expostas no máximo 4 horas. Colocou lá um P1, 4 horas, colocou 10 horas da manhã, conta mais 4, vai trocando até trocar de lote ou parar a produção. Então, a gente separava as placas, aí a gente recebe, chegava lá no primeiro turno, eu recebia as placas do terceiro, verificava se eles fizeram tudo. Aí, depois, a gente incubava, depois no final do turno, a gente incubava as placas na primeira estufa de 20 a 25 por 3 dias para crescimento de bactérias, fungos filamentosos, e logo em seguida ela ia para a estufa de 30 a 35 por 2 dias para detecção de bactérias. Aí, depois desses 5 dias, era realizada a leitura do monitoramento ambiental na sala de risco biológico. E o importante falar sobre monitoramento ambiental, que lá, todo mês, é feita uma reunião com todos os coordenadores para falar como é que tá a área, se teve crescimento, se teve algum desvio. E também é feito um relatório anual do monitoramento, falando sobre do ano inteiro. Então, tipo assim, esse ano a gente vai fazer o do ano passado, de 2021, e assim vai. Outra atividade, as demais atividades que eu fiz e faço ainda, é realizar preenchimento de planilhas, atualizações de planilhas, lançamento de nota fiscal. Eu faço requisição de compras num sistema chamado SAP, onde a gente cria reserva, solicita material para o laboratório, lançamento de nota fiscal e entrega delas na contabilidade, leitura de temperatura e umidade, que é feita nos 3 turnos. Realizei a leitura de monitoramento ambiental, de bioindicadores, que é levado nas estufas que vem da produção. Tem os bioindicadores de estufa, tem os endotoxina. Os de estufa eu lia o bioindicador da autoclave da estufa. Da estufa é umas fitinhas com bacilos que colocam para ver a esterilização das estufas. Eu fazia leitura desses bioindicadores. Eu pegava assinatura, né, porque estagiário tá aí pra sofrer um pouquinho, andava a empresa inteira. Não reclamo de ter recolhido a assinatura, porque é assim que a gente conhece todo mundo. Hoje você pode me soltar lá dentro, que eu sei onde é contabilidade, eu sei onde é garantia, eu sei onde fica tudo ali. Conheço todo mundo, converso com todo mundo. Gente, meu vídeo cortou, vou saber editar isso. Enfim, vou concluir falando que meu período de estágio foi uma experiência muito boa para mim, foi muito gratificante, eu aprendi bastante. Sou muito grata a toda a equipe do meu setor que teve a paciência de me ensinar, teve a paciência comigo lá o dia inteiro. Eu sou grata por aprender a cada dia, porque eu tô trabalhando lá tem 2 anos, mas todo dia eu aprendo uma coisa nova. E é isso, gente. É sobre isso e tudo bem. Tchau.